O que é requerido no quinto mandamento? Pergunta 53. Resposta: o quinto mandamento requer a preservação da honra e exercício dos deveres que pertencem a cada um em suas várias posições e relacionamentos, como superiores, inferiores ou iguais. Essa resposta nos fala da coisa comum da sociedade. Mesmo que sejamos seres humanos iguais, existe uma hierarquia social em todas as coisas. Dentro da família, a hierarquia social significa que o pai e a mãe são os donos da casa e têm que ser respeitados também por isso. Também por isso. Quem são os chefes da casa? Pai e mãe. Quem manda na casa? Pai e mãe. E os filhos? Obedecem. Você está numa empresa. Quem manda na empresa? É você? E se você não obedece às ordens que você recebe? Você sabe, né? Tem gente que fala, eu não obedeço a ninguém. Aí você vai trabalhar, você obedece. Aí você entra para o mundo militar. Aí você vai ver o que é obedecer mesmo. A base da hierarquia, a base da vida militar é a hierarquia. Se não houver hierarquia no mundo militar, ele nem tem como funcionar. Então, na sociedade, mesmo que sejamos seres humanos iguais, em deveres, direitos e obrigações, existe uma hierarquia, e essa hierarquia deve ser respeitada. Esse texto que eu estava falando, que Jesus censura os escribas e fariseus, não está aí impresso no seu livrinho, mas abra sua Bíblia em Mateus 15, e vejam só o que é que esses fariseus vêm interpor para Jesus como desculpa para não cumprirem a lei de Deus. Olha só, Mateus 15, do 1 ao 6, eu vou ler. Diz assim: então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram. Escribas e fariseus eram líderes da nação de Israel. Eles fizeram a seguinte pergunta para Jesus. Porque normalmente quando a pessoa não quer cumprir a vontade de Deus, tem uma desculpa, né? Você nunca fala, não vou cumprir porque eu sou ímpio, sou rebelde. Não. Você sempre dá uma desculpa. Ou alguém fez, ou não é bem assim, ou eu entendo de outra forma, mas sempre se dá uma desculpa. E não existe desculpa para não cumprir a vontade de Deus. Porque, na verdade, eu sou pastor da igreja. Eu estou pastor da igreja. E alguém pode falar, eu vou falar contra o pastor, que está falando a palavra de Deus. Você não está falando contra mim. Você vai ser julgado por Deus, como eu também. Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, você não é rebelde a mim. Você é rebelde a Deus. E é a Ele que você vai dar conta. Então, eu estava dizendo, nós sempre usamos algumas desculpas quando nós não gostamos de certos mandamentos da lei de Deus. E é o que os fariseus e escribas estão fazendo aqui. Eles chegam de Jerusalém e falam o seguinte para Jesus, 15, versículo 2 agora. Porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Meu Deus, que pecado você não lavar as mãos quando come. E eles vêm questionar Jesus com essa coisa tão importante para eles. Por que os teus discípulos não guardam a tradição dos anciãos, pois comem sem lavar as mãos? Jesus, porém, respondeu-lhes, e vós? Por que transgredis o mandamento de Deus? Os discípulos possivelmente transgrediram as determinações dos anciãos, dos líderes de Israel. Mas Jesus interpõe algo mais profundo. Ele, porém, Jesus respondeu-lhes, e vós, por que transgredis o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Eles criam uma moralidade, uma legalidade, para se eximirem de cumprir a lei de Deus, para amainarem o próprio peso da consciência. Jesus diz, pois Deus ordenou. Jesus vai citar o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Quer dizer, havia uma penalidade assim, capital mesmo, né? Literalmente. Aí, versículo 5. Mas vós dizeis, aquilo que eu citei há pouco, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício, é oferta dedicada ao Senhor.
ele de modo algum terá de honrar seu pai. Deus falou, honra teu pai e tua mãe. Aí eles inventaram essa tradição, e se a pessoa interpusesse essa tradição, podia falar para o pai. Eles não precisavam mais honrar o pai, como Deus mandou. Aí Jesus fala, assim por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. E o versículo 7, Jesus usa uma palavra bem pesada para eles. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Veja que Jesus é duro aqui com esse pessoal que põe uma tradição, uma lei, uma moralidade acima da lei de Deus. Os outros textos indicados na resposta 53, são textos bastante conhecidos nossos, né? Efésios 5, 21 e 22. Que manda se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, né? Ao problema da hierarquia social. E no versículo 22 diz, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Não vou nem me estender sobre esse versículo. E Efésios 6, versículo 1, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E o versículo 2 ainda diz, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E o versículo 5, vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Quer dizer, se você é servo ou empregado, obedeça, como obedece a Cristo. Efésios 6, 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu, e não faz diferença ou acepção entre as pessoas. Não importa o seu grau de importância na sociedade, seu grau de importância hierárquica na sociedade. Você vai dar conta a Deus de tudo que Deus te confiou. Se você é posto como líder, autoridade, seja o que for, você vai dar conta a Deus. Se você é posto como liderado, você vai dar conta a Deus da mesma forma. Romanos 12, 10. Esse versículo fala sobre a base de todos os relacionamentos que dão certo. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é a base de tudo.